Bom, olá, nós somos o grupo 6 e hoje vamos apresentar uma análise territorial e socioambiental de Roraima para a disciplina de Engenharia e Ambiente. Roraima é um estado de contraste geográfico impressionante e com desafios únicos. Localizado no extremo norte do Brasil, é a única unidade da federação que possui a capital, Boa Vista, situada totalmente acima da linha do Equador. Do ponto de vista ambiental, o território possui uma riqueza imensa e características singulares, marcadas pelo predomínio da bioma Amazônia e pela forte presença do lavrado, que é a nossa savana amazônica. É justamente nesse cenário que encontramos o problema central do nosso estudo: como conciliar a preservação dessas áreas protegidas com a necessidade constante de desenvolvimento econômico e de infraestrutura. Beleza. Para entender os desafios de Roraima, o primeiro passo é olhar para a organização do seu território. O estado sofre um fenômeno chamado macrocefalia urbana. Isso significa que a capital Boa Vista concentra praticamente toda a infraestrutura dos serviços públicos, enquanto o interior não possui cidades médias para dar suporte. Na prática, isso gera um cenário de isolamento para os outros 14 municípios. Os dados do IBGE mostram que o morador do interior precisa viajar, em média, 471 quilômetros só para conseguir um atendimento médico de alta complexidade. Além dessa dependência interna da capital, a Roraima inteira ainda é subordinada a Manaus para acessar tecnologias e bens de consumo. Esse esforço logístico extremo encarece custos de vida, trava o desenvolvimento das indústrias e afunda o IDH das regiões mais afastadas. A solução desse problema seria principalmente a descentralização dos serviços essenciais. Que é isso? É você espalhar todos os serviços essenciais, como hospitais, educação, por todo o estado. E a redução da dependência logística de Manaus também, que Manaus está em outro estado, então a gente precisaria desses serviços também no estado de Roraima e não só no de Amazonas. Bom, eu vou discutir aqui um pouquinho, bem brevemente, sobre os desafios de acesso, né, e a carência dos serviços básicos em Roraima. E aí, o estado fica localizado, né, no extremo norte do país, como já foi dito aqui, e ele apresenta diversas dificuldades de acesso, né? Tendo a integração rodoviária com os outros estados pouco estruturada, o transporte aéreo e fluvial se tornam alternativas muito utilizadas. Mas ainda assim, esses meios alternativos, eles apresentam dificuldades no seu uso. No transporte fluvial, né, por barcos, principalmente feito ali pelo Rio Branco, os grandes problemas são as variações na maré e a pouca infraestrutura de portos, né? Já o aéreo, né, o desafio se torna o custo muito elevado de locomoção. Além disso, em Roraima também é bastante precária a oferta de serviços básicos, né? A saúde tem a rede muito sobrecarregada com o forte fluxo migratório da Venezuela. A educação é bastante prejudicada pela distância dos centros e o saneamento possui grandes déficits de infraestrutura, ocasionando em mais de 100 mil pessoas que não têm aí acesso ao serviço de saneamento. Em Roraima, muitas comunidades indígenas e isoladas enfrentam desafios diários relacionados ao acesso aos serviços básicos, como saúde, educação, saneamento e transporte. Ao mesmo tempo, essas populações precisam ter sua cultura, seus costumes e seus territórios respeitados. Muitas vezes, projetos de desenvolvimento econômico geram conflitos quando não consideram a realidade dessas comunidades. A solução passa pela criação de políticas públicas contínuas e bem planejadas. É necessário ampliar o acesso aos serviços essenciais, investir em infraestrutura e garantir oportunidade de desenvolvimento, mas sempre com diálogo e participação das comunidades locais. Além disso, é fundamental proteger suas tradições, línguas e formas de organização social. Dessa forma, Roraima pode crescer de maneira sustentável, promovendo qualidade de vida para a população e preservando a riqueza cultural que faz parte da identidade do Estado e do Brasil. Falando um pouquinho
sobre os severos gargalos logísticos e econômicos que afetam o estado de Roraima, por ser a unidade mais setentrional da federação e mais isolada geograficamente, Roraima acaba por enfrentar uma realidade desafiadora. As nossas pesquisas apontaram que o escoamento agropecuário de lá registra a maior distância média nacional, chegando a impressionantes 589 quilômetros para destinar a produção. Esse isolamento acaba por gerar um custo logístico altíssimo e que é agravado pela extrema dependência do modal rodoviário, especialmente pela BR-174, e pela subordinação também econômica à metrópole de Manaus, para abastecimento básico. Além disso, a economia extrativista vegetal histórica ela sofre com a ausência de políticas de desenvolvimento integradas, que acabam deixando o Estado sem alternativas produtivas consistentes e que geram uma forte dependência dos setores de serviços e da administração pública, e deixa Roraima, assim, altamente vulnerável a choques de infraestrutura. Bom, olá, eu sou o Lucas e dando continuidade no diagnóstico do Estado, eu vou apresentar alguns caminhos e soluções para superar esses gargalos industriais de Roraima. Bom, para reverter esse cenário de dependência e alto custo, o caminho fundamental passa pela estruturação de indústrias locais de beneficiamento e também é preciso verticalizar a produção do agronegócio, que hoje se expande fortemente com a soja e a pecuária, entre outras coisas, no estado. Para garantir que o valor agregado e os empregos fiquem no próprio estado, a gente propõe que os investimentos em engenharia priorizem a consolidação de agroindústrias e a autonomia energética da região, que hoje é bem complicado ali a questão energética no estado de Roraima. Bom, para reduzir os custos de produção. Além disso, o fortalecimento de marcos regulatórios ambientais claros e eficientes é indispensável. Só assim será possível atrair investimentos privados e seguros e absorver a mão de obra local e promover o desenvolvimento sustentável em Roraima, sem que o crescimento econômico dependa do extrativismo predatório, como já foi falado. Bom, uma das problematizações do cenário ambiental de Roraima, uma região que hoje se consolida como uma nova e agressiva fronteira agrícola na Amazônia, primeiro temos que analisar alguns pontos, né, que são eles dois. A primeira, frente à mecanização da soja, cuja a área plantada, quer dizer, cresceu 35% entre os anos de 2019 e 2023, está avançando rapidamente sobre o nosso ecossistema de savana, conhecido como lavrado, que já foi dito, né? A segunda frente é a pecuária de corte, que atua como o principal vetor de destruição diretamente sobre as formações florestais. Com isso, o impacto conjunto dessas expansões é devastador. Na prática, essas atividades provocam um salto de mais de 100% nas taxas de desmatamento do Estado em apenas 3 anos, né? Provocou essa taxa de mais de 100%. Quando cruzamos esses avanços exploratórios com graves conflitos fundiários da região, fica claro que esse modelo de ocupação é inviável a longo prazo. E temos que aplicar algumas alternativas técnicas sustentáveis para esses sistemas integrados de lavoura, pecuária e florestas. Bom, falando um pouco sobre o problema que o Portaço trouxe aí, né? Para solucionar, então, esse problema da degradação, a gente propõe a adoção da integração lavoura-pecuária-floresta, chamada ILPF. Esse modelo é basicamente você juntar ali na mesma área a agricultura, o gado de corte e o elemento florestal ali, a floresta mesmo. Primeiro vem a lavoura, a plantação como todos nós conhecemos, né? Posteriormente vem o gado para pastar em cima da região que foi plantada, né, depois da colheita, e aí a gente vai ter um pasto de boa qualidade por conta do solo que foi adubado, e concomitantemente a tudo isso, a gente planta linhas de árvores mesmo, que elas vão oferecer, além de sombra, fluxo de gás carbônico ali, né? Então, toda essa situação otimiza o uso do solo e freia a necessidade do desmatamento, porque na mesma área, o dono da terra ali vai ter a lavoura para vender as plantações, né, o gado de corte e até a madeira a longo prazo, se ele quiser vender também. Porém, esse processo ele é complexo, a implementação desse processo ele é bem complexo, ele exige muita qualificação técnica.
Portanto, juntamente a esse modelo, seria necessário também um investimento massivo nessa qualificação técnica. Com tudo isso feito da maneira correta, a preservação do lavrado de Roraima fica garantida. Bom, dando continuidade à apresentação, eu sou o Ian, e este bloco ele aborda alguns graves impactos socioambientais do garimpo ilegal nas terras indígenas. O primeiro grande impacto é a contaminação por mercúrio. Essa substância ela é usada na separação do ouro, e ela atinge o sistema aquático e entra na cadeia alimentar, principalmente por meio dos peixes, que são fundamentais para a alimentação local. E, como consequência, há riscos de danos neurológicos, além do comprometimento da pesca, da segurança alimentar e do agravamento da desnutrição infantil. Outro ponto é o aumento dos casos de malária. O desmatamento, a abertura de crateras e a formação de áreas com água parada, elas criam condições favoráveis para a proliferação dos mosquitos transmissores. Assim, o garimpo ele não causa apenas destruição ambiental, ele também intensifica uma crise sanitária, sobrecarregando o atendimento de saúde indígena no território. Bom, para enfrentar essa crise humanitária trazida pelo Ian, o nosso grupo destaca duas soluções principais. A primeira delas é a fiscalização apoiada em alta tecnologia. Isso envolve o uso estratégico de monitoramento por satélites em tempo real, mapeamento por drones e sensoramento remoto para detectar o desmatamento das pistas de pouso clandestinas, antes que o dano ambiental se amplie. A segunda solução seria criar uma linha de ações de políticas públicas robustas voltadas à saúde indígena, porque é fundamental o subsistema de saúde indígena na região tenha o orçamento necessário para completar sua logística de transporte, seja ele aéreo, terrestre ou aquático, e também que ele garanta que equipes multidisciplinares permaneçam dentro desse território para prestar apoio aos indígenas. Somente unindo a segurança territorial tecnológica com a assistência médica contínua, de ponta seria possível conter o avanço dessas endemias e proteger a dignidade dos povos isolados de Roraima. Para concluir, é importante destacar que o desenvolvimento de Roraima não pode depender exclusivamente de atividades extrativistas predatórias, pois apesar de gerarem lucro no curto prazo, elas trazem sérios impactos ambientais e sociais. O aumento do IDH e o crescimento econômico do Estado precisam ocorrer de maneira sustentável, valorizando as riquezas naturais sem destruí-las. Nesse contexto, a bioeconomia surge como uma alternativa promissora, baseada no uso sustentável da biodiversidade, na inovação e na geração de emprego e renda para a população local. Assim, investir em um modelo de desenvolvimento sustentável é fundamental para garantir um futuro mais próspero, equilibrado e conectado para Roraima.